Ok, alunos, então nós vamos dar início então à nossa segunda videoaula. Quem vos fala então é o professor Bruno, tá bom? E nós vamos continuar então o conteúdo da próxima videoaula, ok? Então vamos comigo? Bom, vamos falar um pouquinho então, né, da África, né, da África para o Brasil, né? Não podemos falar da formação do nosso povo sem falar da África, né? Então, a partir do século XVI e XIX, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos. Os africanos trabalhavam especialmente no cultivo de cana-de-açúcar e café. Mas esses trabalhadores, eles não eram remunerados e viviam em condições de vida desumanas, né? E não se esqueça, meus amigos, que essa migração foi forçada. Eram homens e mulheres que viviam em suas famílias, com suas famílias em suas regiões na África, ok? Não foram eles, né, que escolheram sair da sua terra para vir então, né, trabalhar aqui no Brasil. Eles foram retirados à força de suas famílias para então virem até aqui. Mas olha, vamos, né, conhecer um pouquinho, né, desses povos, né? Em especial, vamos conhecer os bantus. Eles estendem-se, né, esse grupo, né, esse povo banto, né, desde os Camarões até a África do Sul e ao Oceano Índico, né? Eles são hoje originários do noroeste do continente africano, onde atualmente são os países da Nigéria, Mali, Mauritânia e Camarões. Esses povos, né, eles eram conhecidos, né, por serem agricultores. Eles conheciam muito bem a metalurgia, viviam em aldeias dominadas por um chefe, o Manicongo, e devido então, né, ao tráfico negreiro, que são a grande marca, né, do nosso país, né, esses povos então foram obrigados a cruzarem o Atlântico e desembarcarem no Brasil para exercer um trabalho compulsório em um dos períodos mais catastróficos de nossa história. E nós estamos falando então da escravidão. Então vamos, né, entender bem isso, né? Então quando a gente fala, né, nós já falamos até aqui sobre alguns grupos, né, e novamente estamos falando sobre mistura de raças, né? O que nós temos que entender? Isso foi mais intenso na época, principalmente da mineração aurífica. Por quê? Porque a mineração ela criou uma rede de intercâmbio comercial, proporcionando então riqueza para algumas cidades. Surgiu nessa época então a arte de Alexandrinho, Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, e com o esgotamento então das jazidas auríferas, ou seja, né, elas acabaram, houve então uma diáspora por todo o país, as pessoas começaram a sair de uma região e ir para outra região, né? Houve então essa diáspora, esse movimento de sair, buscar, né, novos locais, novas formas, né, de viver, de sobreviver. E assim, né, devido a essa diáspora, né, as pessoas saírem dessas regiões auríferas e irem para outro local, inicia-se então uma série de outras atividades, né? A pecuária no sertão, o algodão no Maranhão, o café, né, que reintroduziu o Brasil no mercado externo, e é um ponto bem importante, né, da nossa história. Então, como que era, né, composta a empresa, se é que assim podemos chamar, né, a empresa brasileira, né? Quais eram os pilares que ela estava então alicerçado, né? O primeiro deles era o escravista, ou seja, né, os escravos garantiam então empreendimento colonial. Depois disso nós tínhamos os jesuítas, né, que se organizaram, né, para amansar os índios, né, para garantir então o processo de amansamento dos índios e consequentemente isso levou então à sua redução, né? Lembrando que a missão dos jesuítas quando vieram para cá era converter os índios ao cristianismo e também, né, impor as tradições e a cultura europeia a eles, tá? Nós tínhamos também os banqueiros, né? Em sua grande maioria eram portuários e também intermediários comerciais e produtos do gênero de subsistência, né?
Então eles sustentavam os outros e incorporavam também os mestiços, né? Esses homens eram responsáveis por incorporar aqueles que eram mestiços. Como se deu, né, ou como era o processo de urbanização, né, do nosso país, do nosso Brasil? Bom, ela ocorreu devido ao êxodo do campo, né? Então as pessoas saíram do campo, né? Então elas saíram do campo e foram então, né, em direção às cidades, né? Pois o latifúndio rural não oferecia condições de emprego a todos, ou seja, né, como se só faltar emprego e as pessoas forem então para as cidades a fim de buscar a sua subsistência, né? Então isso é um ponto importante para a gente ter em mente. Dessa forma, né, uma grande massa de marginalizados formava então aquilo que nós chamamos, né, de favelas, né? Porque quando chegam nas cidades, né, não tem agora onde habitar, eles começam então, né, a ficar à margem, né, ali formando então as primeiras, né, e conhecidas favelas. E só para que você tenha noção, né, esse ainda, né, é o nosso maior problema, né? Assentar e incluir uma massa de marginalizados no sistema. Então fica aí, né? Desde aquelas de épocas antigas nós ainda temos o mesmo problema, né? Incluir essas pessoas, né? Assentá-los, fazer com que eles façam parte, né? Tenham êxito aqui na cidade. E disso então vai nascer então, né, os estratos sociais da nossa sociedade, né? Nós temos então a classe dominante, né? Que são aqueles que ditam as regras, né, e comandam o sistema político e econômico. Temos os profissionais liberais, que ora eles vão, né, atenuar os conflitos que já existem na nossa sociedade, em hora que eles vão agravar esses conflitos, né? Nós temos os subalternos, que são os empregados, né? A grande maioria da massa hoje está nesse extrato, né? E o mais interessante, né, que eles são os mais combativos, né? E eles procuram, olha que interessante, ó, conquistar mais do que tem e não uma reestruturação social, ok? Aqui nós não temos tempo, né, para debater sobre isso, mas nós teremos uma aula em que nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, tá? Nós também temos os oprimidos, e esses então são aqueles que vivem na esperança de entrar no sistema produtivo, ou seja, eles não tiveram oportunidade, buscam ter essa oportunidade, né? Eles não têm como ter essa oportunidade, necessitam então de auxílio, eles vivem então nessa esperança de ter essa oportunidade. Falando um pouquinho então sobre a industrialização, né, no nosso país, né? Ela tem como embrião então a Companhia Siderúrgica Nacional. Isso ocorre ali na época, né, de Getúlio Vargas e das jazidas de ferro de Minas Gerais. Kubitschek, né, com a intenção de fazer uma revolução industrial semelhante à da França, concedeu então subsídios e incentivos às indústrias para se instalarem no Brasil. E elas escolheram então o estado de São Paulo e colocou o centro das decisões nas mãos das grandes corporações e empresariado externo. Então aqui dá para você ter uma noção, né, geral de como é a industrialização aqui no nosso país. Como que ocorreu então a integração social, né, das mais diversas pessoas aqui no nosso Brasil, né? Os imigrantes, né, que vieram para o Brasil, eles foram logo integrados, né? Eles já tinham lá fora a cultura, né, de trabalhar em empresas, então eles logo foram integrados nessas empresas, né? O negro, que é um ponto bem interessante, né, na nossa sociedade. Depois da abolição eles não tinham mais terra, né? Então é importante nós lembrarmos, né, que os negros eles foram trazidos para o Brasil e eles eram escravos, eles não tinham terra, né? Eles não tinham nenhum direito. E depois, né, que eles são que é abolida a escravatura aqui, a escravidão aqui no Brasil, eles simplesmente são lançados, eles são jogados, né? E eles agora então vão, né, se marginalizam e vão agora constituindo então as favelas, né? Observe que aqui não foi feito nada, né, para integrá-los, né, à sociedade. Ou seja, né, a sua integração se deu mais culturalmente,
pois economicamente eles continuavam servindo como mão de obra barata. Em outras palavras, né, como eles não tinham nenhum tipo de qualificação, né, eles não eram qualificados, não estavam acostumados como os imigrantes, né, a trabalharem nas empresas, eles acabaram servindo de mão de obra barata, né, acabavam sendo, né, se assim podemos colocar, explorados quase que da mesma forma. E vale lembrar, né, que são motivados eles, né, politicamente pela questão social e não pela racial. Então, devido à diversidade que existe no nosso Brasil, nós podemos então afirmar que existem vários Brasis, né, dentro do nosso Brasil. O primeiro deles pode ser chamado então Brasil crioulo, né, que nasceu nos engenhos nordestinos, que é um sistema baseado no latifúndio e na monocultura e no trabalho escravo, representado então pelos negros e mulatos, né? Então esse é um tipo de Brasil que existe, né? Existe também o Brasil caboclo. Olha que interessante, né? Que nasceu na mistura dos índios com outros mestiços na região norte do país. Existe também o Brasil sertanejo, que surgiu como dependente da açucareira pela pastagem do gado introduzida no Brasil pelos portugueses e trazidos de Cabo Verde, que obrigava um certo contingente de mão de obra, ou seja, né, o vaqueiro. A população excedente se dedicava então à atividade extrativista. O sertanejo do interior se dedicava então ao garimpo, né? Então nós vemos aqui, né, o Brasil sertanejo, né, composto desse grupo de pessoas. Um outro Brasil que existe seria então o Brasil caipira, né, que são aqueles homens que dirigiam as bandeiras e adentravam no interior do Brasil, e a população também conhecida como paulista, né, os mamelucos. Cada um possui então uma indiada cativa para cultivo de mandioca, feijão e tubérculos. Um outro Brasil que existe também é o Brasil sulista, que é decorrente então da expansão paulista que atingiu a região sul, somando-se então as outras influências para gerar então os sulinos. A principal característica deles, né, é a heterogeneidade, quase não sai, cultural, lavradores matutos de origem açoriana, gaúchos da zona de campos de fronteira, descendentes dos lusos espanhóis com índios, gringos, descendentes dos imigrantes italianos, alemães, né, poloneses, japoneses. Então você vê que é um outro tipo de Brasil, né? Tendo em vista então essa diversidade de raças culturais, de culturas e etnias, o resultado só poderia ser mesmo, meus amigos, uma miscigenação, né? Então você vê quantos Brasis existem num único Brasil, não é isso? E tudo isso gerou então o que nós conhecemos hoje, né, como Brasil, e tudo isso graças a esse processo de miscigenação. Por esse motivo, né, deixa eu apagar aqui. Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos típicos, entre outros aspectos, né? Então, o Brasil é um país diversificado, com várias culturas e manifestações culturais diferentes. Sendo assim, meus amigos, chegamos então a uma pergunta talvez mais importante da nossa videoaula, né? Com tantas diferenças, o Brasil pode ser considerado então uma nação? O que você acha, né? Tivemos tantas diferenças, né? Tantos Brasis dentro de um Brasil, será que poderíamos então ser considerado uma nação? Sim. Pois mesmo sendo um país grande por natureza, diversificado em religião, cultura e com uma bela, né, miscigenação racial, nós somos então, né, o Brasil é o detentor de um povo coeso no que tange o lado sentimental pelo país. Então sim, meus amigos, nós somos uma nação. Mesmo com tantas diferenças, nós então podemos sim ser considerados um povo, uma nação. Enfim, meus alunos, chegamos então ao final da nossa videoaula. Eu espero que você tenha gostado. Por gentileza, se gostou,
curte para nós, tá bom? Quero lembrá-los que nós já temos atividades no ambiente virtual no Google, né, sala de aula. Não deixe de fazer as atividades propostas, tá bom? Não esqueça de entregar na data correta, tá certo? Um grande abraço e nos vemos na próxima videoaula.